Olá pessoal, boa noite, tudo bom? O entrevistado de hoje é o vereador Ricardo, aqui do município de Jupi, destaque na cidade, tem nome na agricultura, um vereador que sempre esteve junto com os agricultores, antes de ser vereador, né? Era secretário, era ex-secretário, era diretor de agricultura. Bom, a gente vai saber de tudo isso agora. Vereador, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Valdir. É uma satisfação estar voltando aqui, né? Acho que quando estava no comecinho, a gente teve a oportunidade de conversar com a população de Jupi. E a gente está voltando mais uma vez aqui para trocar uma ideia muito boa, se Deus quiser. Muito bem. Para quem não o conhece, quem é o vereador Ricardo? Vereador Ricardo é um ex-agricultor. Eita, é tanta coisa, Valdir, é tanta mistura, porque até quando eu começo a falar, minha esposa fala, para que tu fala tudo isso? Eu falo, porque ninguém quer saber que tu já coletou reciclagem, ninguém quer saber se tu vendeu picolé, ninguém quer saber se você já trabalhou na agricultura. Mas sai um pouquinho de tudo que a gente vivenciou. Cheguei aqui em Jupi aos 10 anos de idade, vim de São Paulo, sou natural, né, de São Paulo, e tive toda com pouca idade, tive muitas experiências nesse meio de trabalhar desde cedo, né? Cobrador de pirueiro, aí aqui vendedor de picolé, vendedor de espetinho, trabalhei com empréstimo consignado e hoje estou trabalhando, né, como professor. Tenho meu negócio que é de vendas de hortaliças para uma rede grande de fast food, uma multinacional, responsável também por aquecer a economia local. Então a gente é uma mistura de tudo um pouco, de quem gosta de trabalhar. Muito bem. Defina o que é ser vereador. Vereador é muito importante essa pergunta, Valdir, porque assim, até eu sou um pouco ignorado quando eu falo, porque as pessoas sabem, esse bicho só quer ser. Mas assim, a gente precisa entender que a responsabilidade do cargo de parlamentar, né, seja na esfera municipal, estadual, federal, ela é extremamente gigantesca. Ali você é o responsável por avaliar uma lei que vem do executivo, às vezes uma lei ali com várias situações de artigos embutidos, onde você precisa estudar, ler aquela redação, fazer uma interpretação, confrontar com outras leis, para você poder fazer a interpretação e tomar a sua decisão se você aprova aquilo ou não. Então, assim, embora a nossa Constituição ela abra para todas as pessoas maiores de idade serem candidatas, que eu acho um equívoco, é minha opinião pessoal, mas não é para qualquer um, vamos colocar assim. A gente sabe que às vezes as câmaras ela têm a representatividade de fato da sociedade e é assim que tem que ser, eu compreendo, mas que se tivesse uma exigência de uma pessoa mais preparada para poder estar ali, né? Porque não é cabível uma pessoa analfabeta estar no cargo de vereador. Como é que ele vai legislar? Como é que ele vai interpretar uma lei? Como é que ele vai criar uma lei? Como é que ele vai apresentar um requerimento? Como é que ele vai fazer uso da tribuna na hora de defender uma pauta de uma categoria, de uma classe trabalhadora? Como é que ele vai reunir informações para poder defender tais situações? Se ele for daquele segmento, ele vai ter a informação de vida. Mas se ele não for daquele segmento que ele precisar estudar aquele segmento, ele não vai conseguir, talvez, desenrolar como uma pessoa que tem um conhecimento maior de acadêmico e tudo mais, no mínimo um ensino médio completo, né? Vamos colocar assim. Então, assim, e eu sou muito criticado por essa fala, porque, assim, de certa forma, essa fala exclui um monte de gente de ser candidato. E a Constituição dá abertura para que todos sejam. Tudo bem, vamos jogar o jogo. Mas quando você tem uma Câmara mais esclarecida, os níveis de debate são outros, né? Então faz com que a qualidade daquele parlamentar prestando serviço de parlamentar seja outro. E aí vem todos os aspectos de fiscalizar, de você elaborar leis, de você apresentar indicações e requerimentos que vão ser para a melhoria da sociedade. E nesse meio está a política, então você tem que ser um negociador de fato, e as pessoas veem isso na política como uma maldição, e não é. Isso é o equilíbrio das coisas, onde você tem divergências de ideias, pessoas que pensam diferente, onde você vai tentar colocar a sua ideia como a principal. Então você tem que ter conhecimento, estar engajado ali, saber detalhadamente o que você está debatendo para você conseguir vender o seu peixe. Então isso é política, é a arte de negociar, de você mostrar para outro que a sua ideia é boa. E que você precisa do apoio dele, mesmo ele divergindo da ideia muitas vezes. Então isso é política, e as pessoas às vezes criticam isso dentro da política. Só que é a política pura e simples, não tem como ser diferente. No nosso país, diante desse sistema, não tem como ser diferente. Você tem que sentar à mesa para negociar com quem diverge. Então isso é
está inserido dentro do meio do parlamentar, né? Além de ser vereador, o senhor tem outra ocupação? Tenho. Eu passei num processo seletivo do governo do estado de Pernambuco e tenho um contrato com o governo do estado para dar aula no EJA Campo, né? Estou no segundo ano de trabalho, indo para o terceiro agora, vai entrar o terceiro ano de trabalho como professor do EJA Campo. Algo muito novo para mim, mas assim muito gratificante e conhecer esse universo dessa classe, né? Os desafios que é você transmitir o conhecimento, que não é algo fácil e exige muito preparo, muito planejamento, muita organização para você conseguir passar o que você acredita, que você, né, buscou ali no conhecimento, né, na ciência, para poder repassar. Além disso, a gente tem uma empresa, né, a Jupi Saladas. Hoje a gente tem 23 agricultores que produzem alface americana. Esse ano a gente vai estar expandindo para a produção de coentro, alface crespa, roxa e lisa. E aí esses produtores produzem e eu faço a logística deles. A produção deles eu faço com que ela chegue às redes de fast food, né, de uma multinacional, não posso revelar o nome, mas quem me conhece mais próximo sabe. E aí a gente faz essas vendas e gira a economia do município em cerca de 3 milhões de reais por ano, né, com esse negócio, com o pagamento de verdura, de funcionário, de frete, de tudo mais, né, toda essa logística faz com que a gente atraia esses valores para o município de Jupi, que é de fato meu ganha-pão, né. Eu sempre tive o sonho de estar vereador do município e ocupar um cargo político, de ter o poder, assim, vamos dizer, né, de ter o direito de tomar decisões. E aí eu estou realizando esse sonho, graças a Deus. Tento fazer meu melhor. Estar como vereador do município é um ideal que eu almejava, né? E isso é muito gratificante para mim. Então a minha profissão em si são outras, mas assim, eu tenho a política como um dever de cidadão que eu tenho que cumprir. É mais ou menos assim meu ponto de vista. Em suas promessas de campanha, o senhor prometeu doar uma porcentagem do seu salário para a população de Jupi. O senhor vem fazendo isso? Venho, graças a Deus, assim, é uma das promessas que eu mais tento seguir à risca, porque assim, na verdade, na pura verdade, a gente, graças a Deus, eu acho que só tem uma pauta que eu ainda não consegui colocar em prática na Câmara, que eu vou estar colocando esse ano, que é para fechar 100% das minhas promessas de campanha. Mas teve outra também que eu não consegui cumprir, que é a questão de estar mais presente da população, né, visitando, mais diante da nossa rotina. Depois que eu assumi o cargo de professor, ficou um pouco inviável estar fazendo essas visitas mais constantes. Então eu tenho essa falha, mas é uma falha mais política, né? E dentro da Câmara eu sinto que a gente vem fazendo um excelente trabalho. E aí, dentro do campo político, que não é obrigação do parlamentar, mas foi um compromisso assumido, foi de abrir mão de 42% do nosso subsídio, né? Que nós não recebemos salário, é subsídio. E aí o que acontece? A gente vem só na associação ADEC, entre 22 e 23, a gente já aportou mais de 50 mil reais. A gente tem isso tudo documentado, inclusive publicamente no perfil da associação, onde a gente tem lá as prestações de contas expostas. E aí a gente também, em 2021, fizemos doações de mais de 400 cestas básicas, naquele período pandêmico, da pandemia, né? Fizemos 18 cursos profissionalizantes em parceria com o Senac, e todo o custo que se tinha era eu que custeava para poder o curso chegar no município. Só não o material didático, que aí o Senac já faz, né? Ele tem oferece o instrutor e o material didático. A gente oferece a alimentação e o transporte do instrutor, todos os dias, né? E de vinda, a alimentação dele e da turma. Então isso tudo entrava dentro dos 42%. A gente tem várias equipes, né? Que principalmente eu procurei investir muito em equipes que não são só de futebol. Porque a gente entende que o futebol amador, ele já tem muito incentivo. Não é que tenha muito incentivo, ele não tem o incentivo que merecia, que eu acho que poderia se fazer um trabalho melhor. Mas assim, ele tem mais incentivo do que um society, que um futsal, que um voleibol, que um judô, um karatê, um jiu-jitsu, um muay thai, que não tem incentivo nenhum na prática. Então a gente tentou aportar mais incentivos, né, destinar doações para essas equipes de voleibol, com doações de bolas,
doações de ternos de equipes de futsal, ajudando, né, nos padrões de camisas, ajudando agora, comprando as barras da quadra poliesportiva, para vôlei, específica para vôlei, que sumiu as barras, então a gente fez essa doação. Aí, e tudo isso a gente vai organizando e prestando contas enquanto dos 42%, que na prática hoje eu tenho plena consciência que eu devo ficar com o salário mínimo do salário de vereador. Por isso que eu digo assim, eu tenho a política como um ideal, não como um meio de vida. Como o senhor falou em esporte, em futebol, nessa gestão, em 2 mandatos, só foram realizadas 2 competições. Uma no comando de Gerivaldo e outra recentemente no comando de Aécio. Não foram poucas? Com certeza foram poucos eventos. O futebol amador, ele tem uma grande expressividade no nosso município, né? Quase todos os sítios, vamos colocar assim, regiões, tem sua equipe de futebol de campo. E quer ter aquela confraternização anual de se participar de um campeonato local, um campeonato organizado, com um padrão de qualidade. Eu sou muito fã do amigo Gerivaldo, porque o primeiro campeonato que ele fez foi uma base para o outro que teve, porque assim, teve toda a entrega de uniformes da melhor qualidade possível, algo diferenciado. O que faltou foi a constância, né? Quando o Ricardo às vezes se coloca publicamente para a sociedade falando que tem coisas a serem corrigidas, essa é uma. Eu acredito que anualmente precisava se ter o campeonato de futebol de campo, mas também outros tipos de campeonatos de outras modalidades esportivas. E é por isso, Valdir, que a gente vai encabeçar que o município tenha, com o próximo candidato ou candidata que for vir, que eu estiver apoiando, o compromisso de colocar em prática a Secretaria de Esportes do município, Esporte e Cultura do município de Jupi. E é uma bandeira que eu vou defender com unhas e dentes, porque eu sei da importância que é o esporte. A gente, através da Associação ADEC, a gente tem crianças ali que estavam em situação de vulnerabilidade, que está em situação de vulnerabilidade, mas a partir do momento que conheceu o esporte, ele já tem uma mudança de postura dentro do meio social. Então é muito importante investir nessas pautas. Há rumores na cidade que não deixaram Gerivaldo trabalhar nessa gestão. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Assim, Valdir, olha, a gente tem que observar todo o contexto das situações. Existem prioridades em gestão, né? E o que a gente tem sentimento é que essa não foi uma prioridade em si. Tinha até a vontade e tal, mas não se organizava, não se tinha uma prioridade para fazer acontecer os campeonatos, outros eventos esportivos no município, que até acaba prejudicando o diretor. É normal, é natural, eu já fui diretor da gestão, e às vezes tem situações que você defende, quer que aconteça, mas não é o entendimento de todo o grupo, vamos colocar assim, que aquilo é bom. Então, só com o acontecimento das coisas é que as pessoas vão começando a conhecer algo novo e vão querendo manter aquilo ali como uma política de gestão. Não entendo que seja falha de Gerivaldo, não. Eu acredito que ele é muito articulado. Mas assim, faltou condições, isso para mim é fato, mas é como eu lhe falo. Quando eu digo faltou condições, às vezes não é a prioridade, assim, de dizer, não, que eu não quero, porque eu não gosto, eu não vou fazer, então eu não vou dar condições. Não é isso, é que às vezes não é a prioridade dentro de um contexto. Às vezes tem um recurso limitado e que você precisa escolher, eu vou fazer as arações de terra ou eu vou investir aqui 50 mil no esporte. Aí tudo isso tem que ser avaliado. Então é uma avaliação que cabe ao nosso gestor analisar e os próximos saber organizar as prioridades da gestão, que sempre dá para organizar de tudo um pouco, pelo menos. Qual o projeto de lei ou requerimento do seu mandato que para o senhor é destaque no município? Tem um bocado. Valdir, eu tenho muito orgulho de dizer assim que sou um dos vereadores que mais... sou o vereador que mais tem requerimentos apresentados na Câmara de Vereadores. Eu sou o vereador que está entre os que mais apresentaram projetos de lei. Acredito que o que tenha mais leis sancionadas no município. Então, assim, isso é muito significativo para um vereador de primeiro mandato, sem tanta experiência, mas com muita vontade de trabalhar. Se eu fosse elencar
tem muitos projetos bacanas. Por exemplo, o projeto da Estrada da Raposa foi um requerimento que a gente apresentou em 2021 e que agora vai se tornar realidade. Mas se você falar, ele é o principal, ainda não é, embora vai trazer um grande desenvolvimento para a região. Você tem a reforma do mercado público, foi um requerimento de minha autoria. Ali a gente tem 2 requerimentos, a gente pediu a implantação do açougue público, de um açougue público padrão e a implantação de um centro administrativo naquele espaço e desocupando as casas alugadas que tinha a serviço do município para poder gerar uma economia de aluguel, gerar dinheiro em caixa e uma estrutura que estava parada, servindo lá de acomodação para diversos insetos, baratas, pragas e com gente trabalhando lá dentro, que é o mais complicado, assim, a gente via com muita angústia e hoje é um dos projetos que eu acredito dos mais importantes. Mas se você for falar, Ricardo, esse é o mais importante, ainda não acho que seja, embora seja, porque você tem a UBS do Silvestre, a Praça do São Silvestre, a Praça de Santo Expedito, a UBS do Santo Expedito, tudo requerimento de minha autoria. Tudo projetos que a gente estava desde o início da gestão falando, ó, isso é importante, vamos fazer. Além do requerimento apresentado, eu ia para a articulação no pé do ouvido, né? Conversar com o gestor, com o secretário de administração, com a secretária de planejamento, a gente sempre levando essas ideias. Para mim, a mais significativa, Valdir, eu vou dizer que é a passagem molhada da Bananeira, porque é da onde eu venho, a comunidade na qual eu diretamente posso dizer que represento. Foi algo que a gente lutou muito, é uma das passagens molhadas maiores do município. Mas ela não é a maior, assim, de volume de recursos como o centro administrativo, como as UBSs, mas ela é significativa, porque é uma luta que toda a classe política de Jupi que passou pela política prometeu e nunca saiu. E a licitação já aconteceu, está para sair, está para acontecer. Ainda não foi colocada a primeira pedra, mas em breve vai estar sendo. E assim, eu acredito muito que vai ser uma obra muito significativa. Então, assim, são várias situações. Trazendo para projeto, temos projetos importantes. Eu vou elencar um que ele não está sendo executado no município. Não sei se é por falta de articulação do secretário de Agricultura, não sei se é prioridade que o secretário não está tomando como prioridade de algo tão bom que pode ser, que é o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos, da Agricultura Familiar, que seria comprar o produto do agricultor familiar para ser utilizado nas secretarias municipais, em programas de distribuições de cestas básicas. Ter lá o produto da agricultura familiar entrando para ser direcionado às famílias carentes do município de Jupi. Uma implantação de uma cozinha comunitária com esses alimentos vindo da agricultura familiar. Então, assim, eu acho que isso era um carro-chefe que ia agitar a economia local e é um projeto de lei que foi sancionado que poderia estar acontecendo no nosso município. E aí a gente não entende o porquê dessa não prioridade em algo tão legal como que é essa ideia que outros municípios têm, funciona. No estado de Pernambuco tem, pelo governo do estado de Pernambuco. E existe o programa federal que é o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que quando realizado ele traz um retorno econômico muito importante para o município. Né? E assim, o município de Jupi ele precisa agitar a economia. A gente tem um comércio aí faminto, precisando de suporte, precisando de apoio. E se o cara que está na zona rural, que é 50% aí da população, vamos colocar assim, não está com poder aquisitivo de consumir nesse comércio, então o comércio fica capenga. Falta dar poder de compra às pessoas, para as pessoas virem consumir no comércio e criar condições para que o comércio também possa apresentar seu produto da melhor forma, para que essas pessoas possam vir a consumir no nosso comércio local. Então, assim, é uma roda da economia aí que não está sendo explorada e existe a lei. Quem é o secretário de Agricultura? Valdenor Severo, nosso amigo. Vou convidá-lo a vir aqui e falar a respeito, porque isso não está acontecendo, que é importante. É importante a gente ter essa resposta para a gente poder até ajudar a Secretaria de Agricultura, né? Quando, assim, alguns projetos de lei, alguns requerimentos são tudo voltados à Secretaria de Agricultura e acaba que, porque a gente tem um conhecimento de causa e a gente está ali para ajudar. A gente conseguiu um recurso de 60 mil reais para a implantação de uma sementeira municipal. Essa sementeira está sendo construída no sítio Mulungu. Então, Jupi, nenhuma cidade aqui próximo tem uma sementeira. Jupi vai ter uma sementeira com potencial de produção de 10 mil plantas mudas por ano. E foi uma articulação direta minha, que eu fui à Secretaria de Meio Ambiente do Estado, junto com a diretora do Meio Ambiente, Mauricé, que eu pedi para ela me acompanhar. Ela também é presidente do conselho, falei, vamos ali que tem uma possibilidade de parceria. E aí conversei com o secretário na época, mostrei todas as ideias que a gente levou como pedido e a gente saiu de lá com a sementeira.
E a sementeira está sendo implantada nesse momento e vai gerar benefícios para o município. Então, a gente está contribuindo com o trabalho da secretaria, não é verdade? É verdade. O senhor sempre aparece nas redes sociais fazendo reivindicações ao governo municipal. Como são encaradas pela gestão? Valdir, veja bem, a gente está parlamentado no município de Jupi e uma das nossas funções é fiscalizar. Eu sou do grupo de situação, mas eu não posso fechar os olhos para as demandas da comunidade, né, do município, das pessoas que precisam dos serviços. E quando a gente se coloca e apresenta tal demanda, é porque surgiu reclamações, pessoas que falam, vereador, está faltando isso, precisa disso, e você tem que se colocar e se posicionar. Como a gestão vai encarar, eu acredito que se a gestão for uma gestão aberta, ela vai encarar como uma crítica construtiva, vamos colocar assim, não sei nem se essa palavra seria adequada, mas assim, como algo que é para ajudar a gestão. E vai lá e vai resolver o problema e todo mundo vai sair ganhando com isso. A gente que apontou a solução, o cidadão que vai ter o serviço e a gestão que resolveu um problema que estava tendo na sua gestão que vai passar a não ter mais. Então eu sou muito enfático nessa parte, porque assim, eu não sou oposição, mas eu também não vou deixar de observar o que está errado. Porque senão qual é a minha função enquanto parlamentar que eu vou estar cumprindo ali? Vai estar faltando algo. E não pode. A gente tem esse compromisso com a sociedade. E são cumpridas as reivindicações, às vezes? Na maioria das vezes, graças a Deus, vem sendo cumpridas, né? A gente tem algumas demandas que a gente colocou, fez vídeos, apresentou o calçamento de uma determinada rua, pavimentação, aí você vê que depois que a gente coloca, já veio o pessoal nas secretarias se movimentando, ó, tem a rua que o vereador apontou, que às vezes, muitas vezes acontece dele já ter aquela demanda já sabendo que existe. Quem está na gestão sabe onde tem as demandas, né? Só que às vezes vai priorizando umas e outras não. Quando o vereador aponta aquela, aí aquela passa a ser uma prioridade. E aí está o papel real do vereador, né? Que a comunidade procurar ele mostrar que ali é uma prioridade. Né? A gente tem uma situação aqui por trás ali da Casa de Farinha de Maria Rodrigues, né? De Islândia, por trás, ali aquela região do Vande Bahia, que é uma região que, assim, ela é acidentada, né? É uma região de muita ladeira e ali precisa de pavimentação urgente. Aí a gente foi lá, conversou com os moradores falaram, ó, Ricardo, aqui dá um problema na galeria, que quando passa um caminhão-pipa aqui embaixo, que o movimento de caminhão-pipa ali é muito grande, porque tem um poço artesiano ali naquela região, estoura a galeria e dá retorno nas casas com esgoto. Então isso é uma prioridade que o governo tem que ter. Aí a gente foi lá, fizemos um vídeo, mostramos, aí levamos para a secretaria, falamos, a gente fez esse vídeo aqui, vou divulgar, mas eu estou aqui encaminhando um ofício pedindo que vocês deem prioridade a essa questão. Eu estou ajudando a gestão, eu vejo como dessa forma. Aí muita coisa foi atendida, graças a Deus. A gente fez de fato uma denúncia para a sociedade em relação às ambulâncias, em relação aos equipamentos do hospital, e você chega no hospital, hoje você já vê os equipamentos trocados, né, melhorados. Então ali a gente está ajudando, é um vereador que acabou, diante de uma pauta, ajudando o município como um todo. Não foi um vereador de uma região defendendo sua região, ele acabou ali gerando uma pauta que foi uma solução, está sendo uma solução para o município todo. E eu sempre me coloquei como vereador das 4 regiões do município. E aí eu tento seguir muito à risca isso, porque eu não sou vereador da região de Bananeira, sou vereador dos 4 cantos do município, cidade e zona rural. Então o que tiver na pauta eu vou bater. E como são vistas essas reivindicações pela Câmara Municipal? Nossos colegas, nesse dossiê, eu fiz um dossiê, Valdir, quando eu saí com aquele vídeo das ambulâncias, eu abri no meu Instagram para que a sociedade pudesse me mandar coisas que já aconteceram no hospital, no serviço de saúde do município, para mim, no direct. E eu disse, ó, eu vou preservar a identidade de todo mundo. Vocês vão colocar as situações e podem mandar para mim a denúncia que você achar que cabe como denúncia para mim falar. Deu 29 páginas de denúncias, né, de coisas erradas. Muitas se repetiam. O que eu fiz? Peguei, preservei a imagem de todas as pessoas que estavam ali, printei todas as telas, criei um dossiê, entreguei uma cópia para todos os parlamentares, entreguei uma cópia para o secretário de saúde e de administração, para o prefeito, para que eles tenham ciência que não é Ricardo que está, às vezes pode parecer que Ricardo está querendo aparecer, mas não, essa é a nossa função. Então a gente gerou um dossiê que veio pela sociedade, eu como representante da sociedade entreguei aqui de direito para solucionar os problemas. E na hora que eu apresentei isso na casa,
todos os colegas parlamentares se solidarizaram com aquela situação. E tem que se solidarizar mesmo, que ali é uma demanda que vem do povo. Na hora que eu estiver legislando em causa própria, aí a casa pode virar a cara. Mas enquanto eu não estiver legislando, enquanto um outro colega não estiver legislando em causa própria, e sim em causa coletiva do município de Jupi, a gente tem que apoiar um ao outro. Porque senão a gente está defendendo os interesses da sociedade. Recentemente, o senhor realizou concertos em brinquedos da praça próxima ao ADEC, que não é da sua competência como vereador. Por quê? Então, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso e o começo do vídeo foi exatamente especificar isso, Valdir. Eu estou aqui como cidadão. A gente vê ali aquela praça com um grande fluxo de crianças brincando. Por vários motivos. Primeiro, que está na frente da Secretaria de Assistência Social, naturalmente os pais vêm fazer algum tipo de atendimento na Secretaria, seus filhos estão ali brincando. A gente tem a Associação ADEC, que hoje tem mais de 130 alunos, crianças na sua grande maioria, que não foi estar brincando naquela praça. Então eu me senti na obrigação, enquanto cidadão, de tentar dar uma manutenção naqueles brinquedos. E aí a gente foi lá e fez o concerto, que foi um concerto simples. Foi 2 ou 3 soldas em 3 ou 4 lugares. Eu tinha conversado com o pessoal da Secretaria, no caso da Secretaria de Administração, coloquei a situação. E o que acontece na prefeitura, que às vezes as pessoas ignoram, é que dentro da prefeitura, Valdir, não tem um caixa, uma maleta de dinheiro para você resolver os problemas. Tudo passa por um processo licitatório, né, processo que eu acho que manutenção dos parques e das praças deveria já ter um planejamento, né, que a cada 6 meses vai precisar passar por uma manutenção. A falha da gestão está aí. Então, por não ter esse planejamento, acaba ficando impedido muitas vezes de realizar pequenos concertos, que é um pequeno concerto. E aí o que acontece? Pela a demora que estava tendo, eu falei, rapaz, daqui a pouco vai ter uma criança se acidentando ali. Então a gente foi, eu falei, até enquanto cidadão a gente está resolvendo. E é enquanto cidadão que a gente tem que olhar um para os outros e entender que a cidade é nossa, quem vive na cidade somos nós, cidadãos. E a gente precisa contribuir para manter uma cidade limpa, para manter uma cidade organizada, que o equipamento público ele seja preservado pelo cidadão, não só pelo poder público. O poder público tem sua obrigação e seu dever, mas se a sociedade ajudar, a vivência naquela comunidade é outra. Essas suas atitudes de estar reivindicando pode gerar um desconforto político dentro do seu grupo, que o senhor faz parte? Valdir, meu compromisso é com a sociedade de Jupi. Eu tenho compromisso com um grupo no qual eu faço parte gigantesco e eu tenho ciência disso. Mas se o grupo no qual eu faço parte não está aberto a aceitar uma sugestão de um parlamentar do grupo, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que ter o compromisso com a sociedade, que é quem precisa dos serviços públicos. Então nossas reivindicações elas têm que serem consideradas sim. Se a gestão quer crescer e ter dinamismo, ter vez, ter espaço com a sociedade, ela vai ter que ouvir o parlamentar. É para isso que existe o cargo de vereador. Porque senão não precisava ter vereador no município, nenhum. Entendeu? A gente precisa ter esse entendimento. E aí o gestor, o nosso gestor, ele tem que ter a maturidade, e acredito que ele tem. Ele, na verdade, é um rei, eu vou dizer dessa forma. Porque, assim, nem tudo que é dito ele bota na cabeça. Ele vai avaliar todas as situações e, às vezes, quando chama a gente para conversar, fala, olha, vereador, isso aqui você está com razão. E foi uma falha minha. E isso que eu acho diferente nele. Que se fosse em outros momentos, com outras pessoas, muitas vezes isso não acontecia. E aí a gente sabe que quando a gente for falar e for observar uma situação, a gente vai ser ouvido. Pode até não ser atendido, porque diante dos contextos, tem contextos diversos. Mas, graças a Deus, hoje, na maioria deles, eu estou sendo atendido pelas demandas que estou levando. E aí não é demanda minha, é do povo. Eu não posso deixar de fazê-las, incomodando ou não. O senhor hoje faz parte de qual grupo político? Situação ou oposição? Hoje eu vejo um grupo político só em Jupi. Eu sou muito tranquilo. Não estou desmerecendo o trabalho de ninguém. A gente entende que política ela é feita com pessoas, feitas com a sociedade ativamente participando daqueles grupos. Então, assim, hoje eu vejo um grupo organizado hoje que é o grupo de situação. Aonde o vereador Ricardo tem mais possibilidades de uma eleição, de uma reeleição, é no grupo de situação. Porque existem situações, contextos, Valdir, que a gente precisa olhar e às vezes a sociedade não olha.
Para você ir para uma campanha, você pode ir para uma campanha sozinho? É difícil. Não tem para onde ir, você não cresce. Uma campanha de uma majoritária, que é prefeito e vice-prefeito, você tem que ir, no mínimo, com a maioria de vereadores para você estar forte. Você tem que ir, no mínimo, com representantes nas 4 regiões do município. Hoje, a legislação mudou um pouco, então não tem mais coligação. Então, vai ser eu, hoje, diante da situação de momento, né? Hoje precisa-se ter por partido 10 candidatos a vereadores. Qual é o grupo hoje? Situação oposição, onde você tem a garantia que você tem chance de ganhar como vereador, na situação. Por quê? Temos 9 vereadores. Se eu tiver 2 partidos, vamos precisar de 20 candidatos. Qual é o grupo que tem condições de montar 20 candidatos? A oposição ou a situação? Então, aonde eu vou ter mais chances hoje, eu, Ricardo, de estar reeleito em uma reeleição. É desse grupo que sai, no meu ponto de vista, o próximo prefeito ou prefeita de Jupi. Porque é algo natural, é o grupo que tem mais lideranças aliado a ele, é um grupo que tem mais políticos naquele contexto. Isso é soberba, isso é você querendo ser, você querendo achar que o grupo é melhor que o povo. Não é, ninguém é melhor que o povo. Se o povo, mesmo diante dessa estrutura, e o povo quiser, o povo muda. E quem manda é o povo, é a população. Mas na prática, a gente sabe que tem todo o contexto. Aonde eu vou ter chance de ter mais votos? Se eu tenho um representante, eu sou de um grupo, aí eu tenho um representante na Santa Rita pedindo voto e candidato a vereador lá. E no outro grupo eu não tenho um candidato da região pedindo voto lá. Qual é a chance de ter mais votos? O que tem o candidato lá ou o que não tem? É natural que o que tem. Isso é natural na política. E grupo é isso, no meu entendimento. É você estar nos 4 cantos do município com pessoas que representam os 4 cantos do município que tragam o sentimento dos 4 cantos do município. Naturalmente, você vai ter mais candidatos defendendo uma bandeira, outra, construindo um plano de governo futuro, com as particularidades de cada região do município de Jupi. E política é assim. Não se faz política diferente disso. Se fizer, e historicamente as pessoas me mostrarem que na história de Jupi teve algum resultado diferente com quem fez diferente disso, me mostre, que eu ainda não conheço. Sempre em ano político tem os altos e baixos dentro do grupo político. O senhor acha que esse grupo, que o senhor faz parte, o grupo da situação, continua unido? Sim. A política, eu costumo até brincar. Hoje o nosso grupo tem 3 candidatos no mínimo. Só que assim, a política de Jupi, no nosso grupo, eu posso falar pelo que eu estou mais próximo, né? No que eu observo também e no que eu participo das discussões. É um grupo unido, mas que tem pensamentos diferentes dentro dele. E que a política vai se dar diante da articulação, o diálogo dessas pessoas que têm o interesse da majoritária. Eu poderia muito bem querer estar pré-candidato a prefeito de Jupi, mas eu reúno condições hoje para agregar o máximo desse grupo, no momento, não sei. Quem está pré-candidato ou pré-candidata, a gente vai ter que analisar quem agrega mais. Porque política não se faz só. Política se faz com pessoas, se faz ouvindo. Às vezes eu não concordo com você em algo, mas eu tenho que considerar porque você é importante no contexto geral. Então eu vou ter que ceder em algo. Não posso dizer é assim, o copo aqui é de vidro e ele vai continuar sendo de vidro. Na política isso não existe. Se não tiver diálogo, pode se desmanchar tudo, é natural. Mas eu acredito, Valdir, que pela maturidade da nossa liderança maior, que o grupo ele vai se manter unido. Por quê? É o equilíbrio das coisas. Eu não estou falando da política geral, estou falando da política do grupo. Certo. Né? Porque a política geral é outra coisa. Eu acho que hoje tem uma eleição interna. Já tem eleição em Jupi, mas interna. Não tem uma eleição externa. Ninguém é candidato até a convenção de agosto. Foram realizadas várias enquetes nas redes sociais aqui no município, envolvendo possíveis nomes a pré-candidatos a prefeito. A atual vice-prefeita, a senhora Rivanda Freire, venceu em todas. O senhor acredita que ela será a sucessora do atual prefeito? Ela pode ser, como qualquer outra pessoa do grupo também pode ser. Todo o nosso grupo, eu acho que ele tem que ser ouvido. A política, ela não é na rua,
É o que eu falei numa pergunta anterior aqui. A política, ela é interna. Hoje ela é interna. Então tem que ser ouvido todo mundo. Hoje tem um grupo, vamos colocar assim, que tem um peso de 50% da decisão. E tem o nosso prefeito que tem 50% de peso na decisão. Então eu acho que se o grupo, para se manter unido, tem que ouvir todo mundo. Desde o prefeito, desde os vereadores, desde os secretários. Que é as linhas de frentes de uma campanha, no caso da nossa realidade, como eu estou falando, né? Na nossa realidade, não estou falando da realidade da oposição. A realidade da oposição já é outra história, que cabe a eles lá discutir. No nosso caso, no nosso contexto, qualquer um pode ser candidato ou candidata. Inclusive ela, que é um excelente nome para o nosso município. Como também tem outros dentro do grupo que eu acredito que são excelentes nomes no município. Nessas enquetes, também apareceu o nome do secretário, Marcos Cordeiro. E ele perdeu em todas. Ficou em último lugar, perdendo até para pessoas que não têm nome político. Tá? E há rumores na cidade de que ele é a pessoa escolhida, até o momento, pelo grupo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Se caso fosse entre ele e Rivanda, para o senhor escolher, o senhor escolheria quem? É uma pergunta que a gente tem que entender o seguinte, é os contextos, né? A política, ela não vai ser feita sem escutar. Porque assim, por mais que um grupo queira algo, tem que ter o sentimento da sociedade. É natural que o sentimento da sociedade seja respeitado. Quando se fala das enquetes, eu fico muito preocupado, porque assim, a gente tem que observar as enquetes. Muitas vezes tem enquetes. Rivanda, Marcos Cordeiro e uma pessoa da oposição. Essa enquete está errada. Porque como é que eu vou avaliar? Se eu tenho dois pré-candidatos dentro do grupo da situação, eu não posso colocar eles um contra o outro. Ou é um ou é o outro. Ou se colocasse tipo um prefeito e outro vice, contra um prefeito e outro vice do outro lado. Aí eu ia considerar melhor essas enquetes. Embora seja uma representatividade muito pequena, para quem sabe como pesquisa funciona, não é assim. E geralmente existe os engajamentos de quem é seguidor de determinada pessoa para, vamos lá votar. É claro, muita gente às vezes não está nem sabendo, tinha uma opinião e não votou. Então assim, quando a enquete for, e eu já coloquei isso internamente em reuniões do grupo, o seguinte, eu falo, quando numa enquete tiver duas pessoas do nosso grupo, pode ser a pessoa mais humilde, ou a pessoa mais rica, ou a pessoa que tem mais chance, só que tem menos chance, eu não vou votar. Eu vou votar quando tiver um da situação da oposição, aí eu me posiciono. Quando tiver dois do mesmo grupo, eu não vou votar, porque não representa a realidade. Então, por isso que eu acredito que na hora que for definido o nome do nosso grupo, aquele nome de equilíbrio, de consenso, aí vai acontecer o quê? Todo mundo vai abraçar o nome. Aí pode botar enquete na rua. Agora, antes disso, colocando uma enquete, toda enquete que teve situação e oposição, eu votei lá na situação. Agora, quando tem dois da situação da oposição, não tem como eu votar. Eu não voto nem nenhum nem outro. Não seria a situação ter feito essa enquete para definir o próprio nome da pessoa que possivelmente seria o sucessor do atual prefeito? Não se define candidato assim. Em canto nenhum do mundo. Não é através da internet que vai se decidir candidato. É através de diálogo. Quem é candidato tem que conversar com o grupo. Tem que dialogar com todo mundo. Tem que entender a realidade de cada um. Qual é a pauta que cada um vai defender. Colocar aquilo tudo dentro de uma panela e equilibrar para todo mundo. Aí se constrói um candidato. Sem isso, jogando para o povo, vai chegar uma hora que não vai dar certo. Pois é justamente isso. Digamos que o senhor tem um grupo político, o senhor é um líder de um grupo político e o senhor tem duas pessoas que quer ser o seu sucessor. Então, para ficar mais fácil para o senhor definir isso, não seria melhor fazer com que a sociedade definisse? Sim, aí com então a pesquisa... o senhor não acha que essa enquete possivelmente tenha sido criada pelo seu próprio grupo para definir um nome forte que a sociedade aceite para dar continuidade aos trabalhos que vêm sendo feitos em Jupi? Pode ter sido criada por várias pessoas diferentes. Também. E vamos lá, se eu defendo um determinado candidato ou candidata e eu crio uma enquete
eu posso fazer uma mobilização antes para aquela enquete dar o resultado que eu quero, não posso? Sim. Então, por isso que eu digo que não é uma amostra que vai ser real. Não vai ser uma amostra real. A amostra real é quando tiver uma oposição, uma situação. Mas se caso vazar que o senhor mobilizou para escolher alguém, não fica ruim, né? É por isso que talvez pode ter sido e talvez não, né? Pois é, para mim não reflete a realidade de momento. Eu acho que o que reflete a realidade de momento é a gente dialogar. Como parlamentar, eu vou falar como vereador do município, Isso. como um agente político do município, que estou dentro de um grupo político. E eu acredito que o grupo tem que dialogar. E tem que ouvir o nosso prefeito. Porque assim, parte das decisões de todos vai partir a partir de uma decisão dele. Que pode até vir uma decisão que não seja de consenso com um grupo. Mas aí vai entrar o diálogo. E aí o diálogo vai equilibrar. Resumindo... Porque grupo não se faz assim. Isso. Grupo se faz dialogando. Se for diferente disso, vai ter racha. Resumindo, quem o prefeito indicar entre os nomes do grupo, o senhor aceita? Eu respeito muito a opinião do prefeito. É como eu estou lhe falando. Quem vai definir o nosso nome, o nome de consenso, o nome de equilíbrio, eu acredito que o grupo tem peso de 50% e o prefeito tem peso de 50%. Certo. Eu não posso dizer que ele tem a palavra de rei, nem que o grupo tem a palavra de rei. Mas é os dois que tem. Os dois é um. Entendi. E para ser um tem que ter diálogo. Que pode ser qualquer pessoa que tenha condições, reúna as condições de representar a população de Jupi. Pode ser até o senhor, né? Se o povo quiser, se o grupo quiser, a gente vai. Muito bem. Como o senhor avalia a gestão municipal? A gestão municipal, eu acho que eu não mudei muito minha opinião da última entrevista para cá, né? Assim, a gestão municipal ela é uma gestão desafiadora. É uma gestão que ela enxerga grande, faz coisas enormes, grandiosas, coisas que às vezes, muitas vezes a gente não tem aquela... não, isso não vai acontecer, a gente não acredita. Mas vem lá o prefeito e faz algo grandioso. Então a gente tem que tirar o chapéu para esse gestor. Ele tem um poder enorme de articulação de captar recursos. E isso é muito diferenciado para um município do tamanho do município de Jupi. A gente tem que respeitar isso. Embora tenha muitas conversas de rua, que ele só consegue recurso para a obra porque ele tem uma construtora. Eu queria ter o próximo prefeito e o próximo prefeito nesse perfil de Marcos. Só que assim, entenda, e tem falhas. Eu não volto atrás em nada do que eu disse lá nas minhas publicações de redes sociais. É uma gestão diferenciada, mas ela precisa ouvir mais um pouco a sociedade. Ela precisa acertar nos detalhes menores. Né? Às vezes, tem coisas que são simples. Vou dar um exemplo. A gente tem um programa de distribuição de água com carro-pipa. E é vendido para a sociedade que a cada 3 meses vai chegar um caminhão de água na sua casa. Só que aí a Secretaria de Agricultura quer que vá fazer o pedido. Se a Secretaria já tem um levantamento, já sabe quantas cisternas tem, já sabe quantos pipeiros tem e já diz que é a cada 3 meses, não precisa o povo ir pedir. Já é mandar a água a cada 3 meses. Coisas pequenas, que aí às vezes as pessoas passa dos 3 meses, aí vai lá pedir a água. Aí ainda demora 1 mês ou 2 na frente e a água não vem. Aí a sociedade fica indignada. Né? Não custa nada a gente ter um atendimento cada vez mais humanizado na recepção do Claudina Teixeira. É chegar uma pessoa, ir logo perguntar o que está acontecendo. Não precisa nem a pessoa chegar no birô. Eu acho que era para ter uma pessoa ali só para isso. Chegou, já acolhe. Vem cá, qual é a situação? Tá aqui, vou encaminhar aqui e tal. Porque não tem coisa mais angustiante para um cidadão que está doente, ele chegar precisando de um atendimento médico, e chegar lá, se sentar, e aquele negócio de vai fazer ficha, vai fazer pergunta, vai não sei o que, o cara está doente, o cara está precisando de ser acolhido, de ser abraçado. E às vezes as prefeituras erram muito nisso. Né? Naquela época, a questão da maca. Uma maca, 2, 3 mil reais, uma maca. Estava faltando nas ambulâncias. Isso é inadmissível. Então, são coisas pequenas que passa e, às vezes, isso repercute muito mais na opinião da sociedade do que uma grande obra. Que vai, né, a gente sabe que saneamento básico, uma pavimentação, é saúde pública. Né? Você está tirando as casas ali de fossas sépticas para passar a ter um esgotamento sanitário. Então, é saúde.
Só que às vezes as pessoas não olham aquilo e olham essa pequena falha ali na recepção de um hospital. Olha, às vezes, um mau atendimento lá numa Secretaria de Assistência Social. Olha uma piada que um secretário deu com um cidadão quando foi buscar um serviço. Então, essas coisas pequenas que o gestor precisava ajustar, para ser 100% a sua gestão. Mas a sua gestão, para mim, hoje, ela é 70%. A gente tem que reconhecer isso. Porque o município de Jupi, se tudo acontecer do jeito que está vindo aí os planejamentos para esse ano, Jupi vai entregar uma estrada da Colônia, uma estrada da Raposa, uma estrada da Santa Rita. Qual é o município que tem uma estrutura dessa? E se você fala, mas é só obra, mas é uma obra que vai possibilitar o escoamento de produção de uma comunidade grande, que vai possibilitar ter mais investimento naquelas regiões, por parte até de uma futura empresa que queira se instalar em um canto mais distante, que a terra é mais barata, aí vai lá porque tem uma estrada perto, vai se instalar ali. Então, muitas possibilidades que se abrem. Então, a infraestrutura do município a gente vê avançando muito. E se a gente falar, se a gente comparar com a gestão anterior, não a de 4 anos atrás, a de 8, a saúde do município melhorou. Em todos os índices. A gente não tinha médico todos os dias na gestão da ex-prefeita Celina. Na do prefeito Marcos a gente tem. Quando o cara chega na maternidade, no Hospital Claudinho Teixeira, que não tem um médico, é porque o cara está em transferência, o médico está com transferência com o paciente, ou porque naquele dia ele faltou por algum motivo superior que acontece. É um ser humano, ele pode adoecer. Então, assim, a gente tem que entender esses contextos. Então, a gente pode pegar todos os índices e comparar. Para mim, a gente está acima hoje do que era antigamente. Bem acima. Então, eu não posso desconsiderar isso. Eu não posso ser mesquinho, muitas vezes, de não estar sendo atendido em uma pauta e, por causa disso, virar oposição, deixando de reconhecer um trabalho que existe. Aí eu estou olhando só o meu lado, não estou olhando o lado do contexto geral e da sociedade que está melhor. Certo. Agora há pouco, na sua fala, o senhor falou que Jupi só tem um grupo, que não existe oposição, mas tem algumas pessoas, inclusive eu entrevistei um da oposição aqui, o senhor Jefferton Monteiro, ex-vereador. Ele se declarou oposição aqui na sua entrevista. Então, isso quer dizer que Jupi tem oposição, né? Vou me corrigir, né? Eu quis trazer à luz meu ponto de vista em relação às condições que você precisa reunir para ter uma candidatura forte. Entendi. Então, quando a gente fala não tem oposição no momento, eu não vejo um grupo consolidado para ir para uma campanha. Entendi. Existe um grupo despedaçado que não tem diálogo. Quantos partidos tem dentro do grupo lá? Hoje. Ele citou na entrevista. Vamos lá. Eu não ouvi a entrevista dele, mas vamos lá. Eu quero acreditar que pelo boato que rola na cidade tem o partido 77, tem o partido 10 e tem o PT. Você lembra a continha que eu fiz aqui, que cada partido desse precisa ter 10 candidatos? E a cada 1000 votos, vamos colocar de uma forma bem redundante, a cada 1000 votos se faz um vereador em cada partido desse. Como é essa briga? Como é que está representado esses 3 partidos nos 4 cantos do município, com pessoas candidatas, para reunir 1000 votos para fazer uma cadeira? A cada 1000 votos, uma cadeira. A cada 1000 votos, uma cadeira. Então, quando eu falo que a política ela é muito mais, né, do que só falar que é oposição, para falar que a oposição também sou. Há 4 anos atrás falaram a mesma fala. Tinha oposição, tinha candidato, e o que aconteceu que na hora não teve candidato de canto nenhum? Entendi. Então, eu ia pedir para o senhor fazer uma avaliação da oposição em Jupi, mas já está feita. Segundo o senhor, existe uma oposição despedaçada e sem diálogo, e que possivelmente não vai encarar a eleição deste ano. Se vai encarar ou não vai encarar, eu não sei. Pode até encarar, mas você vai encarar uma política com um grupo consolidado, você vai com um grupo despedaçado? Eu não perdia tempo, não. Entendi. Como o senhor se vê no futuro político? Valdir, é importante a gente destacar que tudo que a gente faz tem que ser de coração, tem que ser por amor de verdade, tem que ter um ideal. E uma coisa que eu tenho certeza dentro de mim é que a gente procura a cada dia mais se capacitar para estar preparado para qualquer situação que vier para a gente. Eu estou à disposição da sociedade. No dia que a sociedade entender que eu preciso dar um passo a mais, a gente vai dar um passo a mais. Ouvindo,
conversando, dialogando. Ninguém faz nada sozinho. A gente vem fazendo nosso mandato e eu tenho muito orgulho de dizer que sou vereador, estou vereador do município de Jupi. Porque é muito gostoso eu falar isso. Eu falo de boca cheia, eu falo com amor, porque assim, eu sinto que eu estou dando o melhor de mim e que eu estou fazendo um mandato que a sociedade que votou, aqueles 4,8% que votou em mim, aquele voto de, vamos dizer assim, um voto de protesto, um voto de opinião, um voto de algo, eu quero algo novo. Eu acho que eu não desanimei essas pessoas, que votaram de coração com esses ideais, sabe? A gente, na campanha, a gente fez uma campanha propositiva, né? E foi uma campanha que a gente, no mandato, a gente tentou colocar em prática a comunicação. Eu posso até não estar próximo na visita lá no sítiozinho com a pessoa, mas eu estava prestando contas para ela através das redes sociais do que eu estava fazendo, né? Eu posso dizer que fui o vereador que só faltei 2 reuniões da Câmara. Uma porque estava com Covid e não podia ir, e a outra eu cheguei um pouco atrasado no dia e eu fiquei assistindo a reunião na assembleia da reunião, nas cadeiras onde fica ali a população, porque não foi autorizado a entrar para a reunião pelo ex-presidente Paulo. Mas eu fiquei até o final na reunião. Fora isso, nunca faltei uma reunião, né? Sempre procuro estar presente. Fui um parlamentar que apresentou mais requerimentos. A sociedade, muitas vezes eu ouço de algumas pessoas, caciques políticos, requerimento em nada é a mesma coisa. Eu falo, certo. Se existe essa função do vereador, eu vou deixar de fazer porque ela não serve de nada. Aí eu pergunto hoje, que isso foi lá atrás, no começo. Eu pergunto hoje e hoje, que eu sou o vereador que tenho mais requerimentos atendidos pela gestão municipal. Mais de 60 requerimentos atendidos. Mais de 120 requerimentos apresentados. 50% dos meus requerimentos atendidos. Será que isso valeu ou não? A sociedade pode até não querer votar em mim, mas eu tenho que apresentar à sociedade numa prestação de contas agora, daqui para frente. Então, assim, o que a sociedade julgar que cabe Ricardo estar dentro do contexto político, eu sou até presidente da República, se o povo quiser. Muito bem. Vereador, o senhor citou 120 requerimentos. Se o senhor um dia tiver coragem de trazer todos para cá, para a gente falar de todos, atendidos e não atendidos, as portas estarão abertas, porque a sociedade precisa saber um trabalho do vereador como o senhor e como os demais também, quem quiser vir aqui apresentar os seus requerimentos que foram atendidos e não atendidos, pode vir. Vereador, muito obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado o convite. É sempre bom a gente falar de política, é sempre bom deixar a sociedade jupiense, né, atentas e também, claro, sabendo de tudo. Porque muitas vezes pessoas falam do vereador, mas não sabem o que é que o vereador faz e o que é que ele está fazendo. Fala do gestor, mas não sabe o que é que o gestor está fazendo. Então, é bom sempre procurar um veículo de comunicação e informar a população. Então, muito obrigado pelo convite. Fique à vontade para conversar com seus amigos, possíveis futuros eleitores, seus agradecimentos finais. Bom, pessoal, a gente só tem a agradecer, né, o espaço dado pela VDS Cast. Valdir é um comunicador do nosso município, no qual tenho muito respeito. É uma pessoa que vem fazendo um trabalho muito magnífico no nosso município, que merece até mais espaço em nossa cidade. E assim, a gente enquanto parlamentar do município de Jupi, é como eu já falei, a gente vem fazendo um trabalho de muita verdade, um trabalho de coração, sem coisas pequenas, sem picuinhas, a gente está ali com um argumento sempre na ponta da língua, porque a gente deve isso à sociedade. E a partir do momento que a gente faz algo que a gente gosta, a gente não está nem trabalhando, a gente está fazendo algo que gosta, é diferente, né? Você faz com prazer. Política é a arte de negociar, a arte de dialogar, é a arte de conquistar algo que pode ser até visto como impossível. Mas quando a gente tem fé em Deus, nada é impossível, porque Deus sempre está à frente das nossas atitudes e nossas ações. Então, que o futuro a Deus pertence, né, a ninguém mais, e a gente vai continuar fazendo nosso trabalho firme e forte. E a sociedade acompanha o meu trabalho, como também dos demais colegas parlamentares, como também das pessoas que estão se colocando pré-candidatas, que não estão no momento exercendo algum cargo, mas que as vidas dessas pessoas possam ser avaliadas nas suas atitudes, nas suas ações, no seu dia a dia, para ver se essas pessoas também têm condições de estar representando a sociedade, né, assim como eu estou hoje.
Se a sociedade enxergar que a gente não tem condições de continuar, vai dizer isso nas urnas. E está tudo bem, isso é a democracia. O que eu preciso ter dentro de mim é que eu estou fazendo minha parte da melhor forma que eu posso, dentro das condições que tenho. E a gente vai continuar trabalhando assim. Muito bem. E você que chegou até agora assistindo esse vídeo, não esquece de compartilhar. Lembrando que esse vídeo também será postado nas redes sociais da Rádio Jucati FM. E a você, muito obrigado pelo carinho da audiência. E a gente se encontra na próxima entrevista. Fiquem todos com Deus.